com a sua sabedoria, com o seu jeito de falar. E quando você vai e olha o ministério de Jesus, não existe outra forma de você ver do que as pessoas sendo extremamente impactadas pela vida do Mestre. Não é? Nós lembramos de alguns casos, por exemplo, como a mulher que foi trazida aos pés dele, foi pega em adultério, e trazida aos pés dele. E ele escrevendo no chão. Hoje de manhã nós vimos que poderia ser aquilo, né? Mas você quer saber que Jesus está escrevendo no chão? Venha de manhã. Nós sugerimos algo de manhã. E aí ele escrevendo no chão. Escrevendo no chão e aí trazem aquela mulher e falam, ela pecou, foi pega em adultério e a lei manda a gente apedrejar. O que é que o Senhor diz? Jesus, cheio de verdade, de graça, transborda a graça e misericórdia para aquela mulher e fala, se você não tem pecado, tu vai, manda, atira a primeira pedra, e você sabe a história, eles vão embora e aquela mulher fica sozinha aos pés de Jesus. E aí, mulher, onde estão os seus acusadores? Eu não sou nenhum, então eu também não te acuso, vai, só que não peques mais. E você vê, as pessoas que tiveram contato com Jesus, elas foram totalmente impactadas. Uma mulher que foi prisioneira por Satanás com uma doença terrível durante toda a sua vida, ela chega a Jesus e uma palavra do Mestre já resolve e ela é liberta. Outra que tinha um fluxo contínuo de sangue, ela só de tocar nas orlas do seu manto, ela é curada. E as pessoas têm contato com Jesus, e Jesus sempre tem uma palavra tremenda, uma ação misericordiosa e graciosa. Ele foi um mestre sem igual, sem dúvida nenhuma, alguém incomparável. E eu, pensando um pouco sobre a vida dos seus discípulos, eu quero que você faça uma viagem comigo e volte aquele dia que está relatado em Lucas capítulo 5, da pesca maravilhosa. Era talvez um sábado, um dia como outro qualquer, sabe? Não, um dia como outro qualquer. Talvez uma daquelas manhãs de verão, ensolarada, não havia uma nuvem sequer no céu. Nós estava lá, eu e André estávamos lá porque na verdade essa era a nossa profissão. Nosso pai nos ensinou desde criança isso, queridos. Desde criança ele nos levou para aquele lugar que era o Mar da Galileia, e a gente cresceu ao redor daquele mar. A minha casa era ali em Cafarnaum, e a gente tinha sempre acesso ao Mar da Galileia. Meu pai era pescador por profissão, e ele, como todo pai judeu daquela época, a minha profissão dele passava para os seus filhos. E eu e André, nós andávamos sempre com o pai, e a gente estava sempre naquele rio, e naquele lago, e ele nos ensinou a pescar, nos ensinou todos os truques da pescaria, nos ensinou a olhar o vento, olhar o clima para ver se vai dar peixe, o movimento das águas. Ele sabia tudo daquele rio, daquele lago, na verdade, o Mar da Galileia. Nós crescemos, continuamos trabalhando, pegamos a profissão do pai, e aí assumimos o negócio, né? E junto com alguns outros amigos nós fizemos uma companhia de pesca. Temos agora 2 barcos, certo? E o negócio está crescendo, está jóia, Deus tem nos abençoado. E nós sempre pescamos, eu, André, Tiago e João, que são os filhos do Zebedeu ali, gente boa demais, não é? E a gente então juntou forças e estamos na nossa companhia de pesca. Então nós pescamos e temos o nosso dinheirinho de todo dia. Mas um dia foi especial, porque a gente estava na beira-mar, na beira do lago, no Mar da Galileia ali. É um lago tão grande, gente, que a gente chama de mar, viu? Não se estranhe, mas é um lago tão grande, mas tão grande que a gente chama ele de Mar da Galileia, porque fica na região da Galileia, a nossa província, né, onde nós moramos, onde Cafarnaum, a nossa cidade, onde a gente mora ali. Então, estávamos ali e de repente um burburinho começa. Um tal de Jesus, um homem aqui também da Galileia, um nazareno, começa a pregar, começa a falar do reino de Deus. Na verdade, o seu primo começou ali no Rio Jordão a falar sobre ele. Falou assim, olha, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. E a gente até achou que ele era o Messias que a gente estava esperando. Pô, será que é João? Esse cara é o Messias? Tantas profecias, será que é ele que finalmente veio? Só que ele veio com uma história que falou assim, olha, eu não sou indigno de desatar as sandálias dele. Eu sou um amigo dele, eu preparo o caminho para ele. Mas ele não sou ele. Poxa, quem será? Mas de repente aparece Jesus ensinando, João batizou, e João ouviu uma voz do céu dizendo, esse é meu filho, que me traz muita alegria. E agora ele apareceu nas margens do Mar da Galileia ensinando. E ele está vindo ali. E aí ele se aproximou e algumas pessoas estavam conversando com ele.
e de repente ele chega perto do meu barco. E ele fala assim: posso subir aqui para continuar a ensinar? Poxa, quem sou eu, mestre? Esse homem que está causando tanto impacto na vida das pessoas. Pode, faz favor, senta aqui, entra. E aí Jesus ele começa a ensinar do meu barco. Ele nunca falou como os fariseus. A turma que ensina, os escribas, os doutores da lei, eles ensinam, eles abrem a Torá para nós e falam dos preceitos de Deus. Mas esse Jesus, ele é diferente, ele fala, nosso coração inflama, ele fala como quem tem autoridade. Ele tem autoridade, mas também é sereno e tranquilo. Ele fala e traz conforto para o nosso coração. Alguma coisa esse homem tem. Não é possível, porque quando ele fala, o meu coração parece que vai explodir de alegria. Algo tem nesse Jesus de Nazaré. Poxa, mas será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré é um vilarejo que não tem nada. Será que na história, os doutores da lei me falaram que não vem nenhum profeta de Nazaré? Pode olhar as escrituras e ver, pesquisa se tem. Será que pode vir alguma coisa boa de lá? Mas quando ele fala, algo acontece no meu coração. E ele falando aqui, ele estava falando no meu barco e eu estava meditando e pensando e aquela palavra dele queimando no meu peito. E de repente ele vira e fala assim: Pedro, joga as redes, vai de novo e joga. E aí eu entrei em crise, para falar a verdade, porque poxa, eu trabalhei a noite inteira, eu conheço aquele mar como o palmo das minhas mãos. Eu e André trabalhamos afinco, João e Tiago junto, a noite inteira, e nós não pegamos absolutamente nada. E com todo respeito, o senhor é carpinteiro, o senhor conhece de madeira, de rio e peixe, eu acho que eu conheço. E eu passei a noite inteira e não peguei nada. Mas alguma coisa tinha nesse Jesus que estava mexendo com a minha alma. E aí eu falei: quer saber? Nós não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou fazer. E aí nós fomos de volta e pegamos os barcos e colocamos lá de novo no fundo. E aí de repente as redes foram lançadas e algo que nunca aconteceu comigo em todos esses anos de pescaria, de todos esses anos desse mar da Galileia, alguma coisa começou a acontecer. Depois de uma noite no 0 a 0, né? Parecia o Palmeiras, é só 0. Eu nunca pegou. Aí eu assim, estava assim, de repente aquela rede começa a pesar. E eu começo a ficar surpreso, porque ela está cheia de peixes. Como é que isso pode acontecer, gente? Me explica isso. E aí eu comecei a puxar aquela rede e ela já estava se rompendo de tantos peixes. Tiago, João, vem pra cá, menino. Ajuda aqui porque o negócio tá demais. E aí eles vieram, os barcos encostou os dois barcos e a gente começou a puxar. E é peixe para dentro, e é peixe para dentro, e é peixe para dentro. Tanto peixe que o nosso barco quase afundou, de tanto peixe. E aí eu olhei de novo para aquele homem, aquele carpinteiro de Nazaré, que quando ele falava queimava o meu coração. E eu olhei para ele, eu falei: que homem é esse? Quem é esse? Que até o mar obedece, que os peixes agora vêm ao seu comando. Quem é esse homem? E aí eu olhando, e os seus olhos estavam fixos em mim. E parecia que os seus olhos eram como de fogo. E ele olhava para mim e eu me consumia lá dentro. Mas não alguma coisa, um julgamento, mas era algo que penetrou a minha alma. E eu comecei a ficar constrangido. Fiquei constrangido e eu olhava para aquele homem. E uma coisa só veio no meu coração: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. O que ele fez não foi o ato somente dos peixes, mas quando ele fez aquilo, o seu olhar me cativou. E aquelas palavras que ele falou no meu barco me atingiram em cheio. Quem é esse Jesus de Nazaré? E quando ele olha para mim, eu não posso responder de uma outra forma, senão: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Eu estou nesse negócio de pesca, os meus amigos são todos boca suja, pensam bobagem, nós somos todos ruins. E de repente, o Senhor Jesus naquele barco impacta a vida daquele homem. E queridos, Jesus olha para mim e fala o seguinte: não temas, Pedro, porque hoje você vai ser o quê? Pescador de homens. Eu particularmente não entendi aquilo a primeira vez. Pescador de homens, o que significa? Bom, pescador eu sei o que é, eu sei preparar uma isca, eu sei ver as condições do mar, eu sei disso tudo. Agora, pescador de homens, como é que eu faço? O que é isso? O que Jesus está mandando eu fazer? O que Ele está me chamando para fazer? E aí o mestre, naquele barco, depois daquele milagre, e eu ser impactado pela sua santidade,
ele só vira para mim e fala: você vai ser pescador de homens. Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 5, verso 11. Quero ler esse versículo, e depois eu passo para João. Mas abra lá, 5:11. Porque algo aconteceu. Algo que eu não sei te dizer, mas ele quando me chamou, eu não pude dizer outra coisa, senão ok. Meus familiares não entenderam, talvez minha sogra ficou até doente, mas não deu jeito. Sabe por quê? As pessoas não entendiam o porquê eu devia seguir esse Jesus. Por que, Pedro, você vai seguir esse Jesus? E eu talvez só teria no meu coração, porque ele pediu, porque ele me chamou, porque ele impactou a minha vida, e as suas palavras são palavras de vida eterna, e eu não tenho para onde ir, diferente desse lugar, desse porto seguro. E aí no 11 diz o seguinte: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Se você se transporta 2000 anos atrás, e vamos supor que você chegou nessa cena, queridos. Você chegou nessa cena, nesse episódio da pesca maravilhosa. Só que você se atrasou 10 minutos. Você chegou 10 minutos atrasado. Poxa, levou tanto, ele conseguiu a máquina do tempo. Voltou para lá e chegou 10 minutos atrasado. Sabe o que você ia achar lá? Talvez você ia achar algumas redes no chão. E os pescadores não estavam mais lá. Porque eles foram chamados para seguir um homem sem igual. Um homem que revolucionou a história. Um homem que transformou vidas. E transformou a minha e a sua vida. E depois de 2000 anos da sua história, ainda ele está transformando vidas. Porque ele está vivo. Ele está presente. E ele transforma o coração daqueles que o buscam. O coração daqueles que creem. Ele vem e ele transforma ainda hoje. O impacto da vida de Jesus ainda acontece, mesmo que sejam 2 milênios depois. Não desconsidere o poder e a força que há no nome de Jesus. Um nome sem igual. Um nome sem igual. E esse homem, esse querido Salvador, ele começa a andar com esses discípulos. Ele começa a andar com essa turma. Escolhe 12 para andar com eles. Foram os 12, tinha umas mulheres que andavam junto, uma turma que estava ao redor, ia junto, mas eram 12 o que ele escolheu para estar andando mais próximos dele, que seriam aqueles que iam levar os seus responsáveis para continuar a mensagem, onde a igreja é certificada, o ensinamento desses 12. E aí essa turma está andando com ele. E durante 3 anos que eles andaram juntos, 3 anos e meio, andaram juntos. Jesus, é claro, discipulou essa turma, andou com eles, ensinou esses caras. Levou, deu poder sobre eles, e eles saíram para pregar o evangelho, os demônios se submetiam a eles, e eles andaram, viram Cristo glorificado, no monte da transfiguração, muitas coisas aconteceram. Mas durante toda essa caminhada, você vai ver que Jesus, em vários momentos, ele faz um checkpoint, um autoexame dos discípulos. E fala assim: e aí, como é que vocês estão? E aí, um deles eu quero destacar aqui, abre comigo em João 6, 66, 68, vamos um pouquinho para frente. João 6, eu só quero destacar esse checkpoint, esse ponto de autoexame, um deles do ministério dos discípulos. João 6, 66 a 68. Vamos lá. Abra lá, ou acesse. João 6, 66 a 68. Era um dos casos onde os discípulos estavam ensinando sobre comer a sua carne, beber o seu sangue, uma referência à ceia do Senhor, a crer, na verdade, era aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, uma referência a crer nele, porque vai fazer parte dele, e depois era simbolizado na ceia do Senhor, e os caras entenderam isso diferente, acharam que era literalmente o canibalismo, comer e beber, e aí muitos discípulos começaram a abandonar. Discípulos não dos 12, mas aqueles a multidão que ia atrás, e aí Jesus faz um checkpoint, Jesus faz um autoexame, pede um autoexame deles. Para ele, 66, a partir de então muitos dos discípulos voltaram atrás, que já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, checkpoint, e aí turma, vocês também não querem retirar-vos? E parece que o coração de Pedro estava igual dentro daquele barco, sendo impactado pelo Salvador. E ele fala, querido, dos dizeres mais belos que eu acho de Pedro em toda a Escritura. Ele fala, respondeu Simão Pedro: Senhor, para onde é que nós vamos? Para onde iremos nós?
só tu tens as palavras de vida eterna. Ele reconhece, querido, quem é Jesus. Ele sabe que não está numa religião, não está no judaísmo, não está no cristianismo, não está no espiritismo, não está na igreja A, B ou C, no apóstolo, no patriarca, no profeta, no papa, seja quem for. Não está nessas figuras. As palavras de vida eterna, elas se encontram em uma pessoa somente, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. É nele. Então ele tem ainda latente na sua alma aqueles olhos que olharam para ele naquele barco e que falou assim: Pedro, agora você vai pescar homem, Pedro. E ele naquele treinamento, no seu seminário teológico com Cristo durante 3 anos, belo professor isso, Jesus, né? E aí naquele seu seminário, na prática e na teoria, Jesus ele chega no meio do semestre, no meio das provas, fala: é prova que vocês vão ter hoje. Prova, Senhor? É prova oral ainda. Puxa, prova oral, vamos lá. Qual é a prova? Pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Era um checkpoint. Ixi, peraí, pergunta oral assim, prova oral sem avisar antes? Vamos lá. Eu estudei isso, Jesus, calma aí. Quem as pessoas dizem que você é? Vou te dar uma dica. Alguns falam que é Elias, né? Mas não, o outro profeta. E vocês, quem dizem que eu sou? Prova oral. Aí Pedro estudou a noite inteira, sabia tudo de cristologia. Falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 10, Pedro, 10, joia, o boletim foi 10, está ótimo, né? E vários checkpoints eles tinham. E aqui ele, mais uma vez, ele fala: olha, para onde nós vamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. 69, nós cremos e conhecemos, de novo, que tu és o Cristo, o Santo, o Filho de Deus. De novo ele dá aquela confirmada: joia, Pedro, você está dentro, você está entendendo o que eu estou passando, né, o que eu estou vivendo. E aí ele chega num momento onde Jesus faz um outro, aperta os caras de novo. Em Mateus 16, 24, ele fala assim, eu vou mencionar para você, ele fala assim: olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a prova final. Aí já é final de ano, já tá para fechar, para se formar, né? Mas se você quer me seguir, mas vocês querem me seguir, vocês primeiro neguem-se a si mesmo, tome a sua cruz, depois siga. E eu acho assim maravilhoso uma parte disso, Senhor, que além de a gente sempre identifica a cruz como algo assim, pegar algo pesado, algo sacrificial, e tem esse lado também, mas a renúncia é impossível sem a cruz, né? E quando ele fala assim: renuncia a si mesmo, tome a sua cruz, eu acho assim, é o melhor conselho que o mestre podia dar, não é? Porque para eu renunciar a mim mesmo, é só na cruz. Para eu renunciar aos meus desejos, para eu renunciar minhas paixões humanas, as minhas concupiscências, existe um lugar só que eu tenho que ir. E esse lugar é a cruz do Calvário. E Paulo fala: olha, considerai-vos mortos para o pecado, e vivos para Deus, porque a nossa carne foi já crucificada com Cristo. E Paulo mesmo fala assim: eu já estou crucificado com Ele. Então renúncia e a cruz, ela tem tudo a ver. Mas eles fazem Jesus dá esse checkpoint, esse autoexame. Você quer me seguir? Então renuncia a tudo, tome a sua cruz e siga. E finalmente Mateus 19, 27, Jesus está falando com eles, está falando sobre a sua morte. E Pedro fala assim: Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. E aí você vê que os discípulos foram bem discipulados. O mestre é excelente, o mestre é sem igual. Eles aprenderam o que tinham que aprender, agora eles tinham que praticar, apesar de altos e baixos. Mas eles falaram: nós te seguimos até agora, nós largamos tudo por amor ao Senhor. E agora, o que vai ser da gente? E aí Jesus vem e fala assim: olha, ninguém que tenha deixado pai e mãe por amor a mim não receberá muito mais nessa vida, na vida ainda por vir. Ele trabalha com isso, dando segurança para os seus discípulos. Mas eu quero que você pense que desde o barco, desde ali daquela pesca maravilhosa, quando Jesus fala assim: você vai ser pescador de homens, até todo o processo de discipulado, os 3 anos de treinamento, andando com o mestre, até o momento que ele é levado aos céus, e os discípulos agora têm que receber o poder do Espírito para continuar a obra. Em todo esse período que eles estão passando, algo fica muito claro para todos nós que agora conhecemos a história e lemos as Escrituras. Eles foram chamados por Deus para exercer um ministério tremendo. E esse chamado deles, querido, estende hoje para mim e para você. Nós somos uma continuidade desse chamado que essa turma recebeu lá atrás. Nós não estamos isentos. Você que entregou a tua vida a Cristo, você que crê nele como seu Senhor e Salvador, você tem um chamado. Você foi também chamado a ser pescador de homens. E você não pode de forma alguma se eximir desse chamado.
E aqui eu sei, queridos, que tem gente, aqui eu sei que tem gente que já teve até um chamado específico da parte de Deus. E às vezes esqueceu disso, deixou para trás, deixou que as coisas desse mundo tomassem lugar e o chamado parece que apagou. Esqueceu de quando o mestre entrou no barco e falou assim: olha a pesca maravilhosa. Esqueceu de quando o mestre falou assim: olha, agora eu vou te fazer pescador de homens. E naquele tempo, há anos atrás, você falou: yes, que legal, Deus, obrigado, porque o Senhor me chamou. Por que o Senhor me escolheu? Eu sou tão pequeno, sou tão falho, mas Deus te chamou. E aquele dia o teu coração ardeu, pegou fogo, e você estava todo animado. E falou: pastor, conta comigo, porque Deus me chamou para a obra, e agora eu vou com tudo. Aí passa o tempo, passa, algo aconteceu, e você esqueceu disso. Você esqueceu que o mestre entrou no barco, e ele chamou você para ser testemunha, chamou você para ser um pescador de homens. E aí você e eu, muitas vezes a gente se acostuma no dia a dia e a gente se esquece desse chamado que Deus tem para nós. E meu desafio nessa noite é que você retome esse chamado em nome de Jesus, porque esse chamado vem de um mestre que é sem igual. Ele transformou a sua vida, ele vai usar a sua vida poderosamente, mas você tem que dar o teu passo e dizer: eis-me aqui, Senhor. Você tem que relembrar esse chamado que Deus tem, um chamado talvez pastoral para a sua vida, um chamado talvez missionário. Talvez Deus colocou uma nação no teu coração um dia, e você orou por essa nação, e essa nação queimava no teu peito. Só que foi ficando, passou meses, passou anos, e aquela nação caiu talvez no esquecimento. Querido, que tal hoje retomar aquele chamado que Deus te deu? Retomar, trazer de volta aquilo que o Senhor Jesus te chamou, porque Ele não chamou para você ficar sentado de domingo após domingo na igreja. Você vem aqui para se capacitar, receber de Deus, receber instrumentação, para sair daqui na segunda-feira e ir para o teu campo missionário e fazer o teu chamado agir. E você fala de Cristo, você proclama o Evangelho, transmite a graça de Deus, e esse mundo ele é transformado. Mas você não pode se esquecer que você foi chamado. Pastor, eu nunca fui chamado. Você foi chamado. Jesus disse assim para os seus discípulos, ele falou assim: olha, vão por todo mundo e preguem para todas as nações, e façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar todas as coisas que os tenho ordenado. E olha, lembre-se, eu vou estar com vocês, hein? Todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí ele deu esse chamado que é sobre mim e sobre você. Só que os discípulos, eles passaram por um momento como eu e você passamos. Às vezes as coisas ficam meio esquecidas. E é onde eu quero caminhar agora com você, em João capítulo 21. Abre lá comigo e fica lá em João 21, eu não saio mais dali. Porque João 21 mostra um pouco de Pedro, que recebeu Jesus no barco, viu aqueles olhos maravilhosos confrontarem ele, e falou assim: Pedro, vem Pedro. E ele foi, largou tudo, largou as redes, 3 anos de seminário com o mestre, e aí, agora que era na hora de ele colocar em ação, aí parece que ele se esquece desse seu chamado maravilhoso. João capítulo 21, versos 1 a 14, que nessa noite Deus retome esse chamado na sua vida, e reacenda esse chamado no seu coração, em nome de Jesus. João 21, 1 a 14, depois disso Jesus se manifestou novamente aos discípulos aonde? No mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia, aquele mesmo lugar. Voltou para o mesmo lugar, manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, a fera, Tomé, desconfiado, chamado de Natanael, de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, os Boanerges, os filhos do trovão, imagina só. E com eles outros 2 discípulos que não são mencionados, só os 2 discípulos. E aí Pedro diz o que, gente? Vou pescar. Interessante que as escrituras coloquem isso, porque um pescador falar isso não precisava escrever. É esperado de um pescador pescar, não é? É esperado alguém que está com fome, talvez ir no mercado, comprar alguma coisa, ou se ele tem habilidade, vai para o mar, que ele conhece tanto da Galileia, e pega um peixe para eles alimentarem. Poderiam fazer isso todos os dias, mas as escrituras elas colocam de uma forma, chama a nossa atenção para isso, que Pedro nesse momento ele fala: vou pescar, e a turma disse: nós vamos também contigo. E eles saíram, entraram no barco, mas naquela noite nada. Volta lá para o chamado de Pedro, vai acelerar, larga no mesmo.
A atividade era a mesma e aconteceu exatamente a mesma coisa. Eles não pegaram nada. E quando ele fala, parece, eu vou pescar, porque aqui, queridos, no contexto, Jesus morreu, foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou dentre os mortos e ascendeu aos céus. Cadê Jesus? Ele falou que viria e o seu reino ele instauraria. E aí os caras, Jesus fala para a gente esperar em Jerusalém até que venha o poder do alto, mas até agora nada. E imagina o coração dessa turma. Nós demos tudo por ele, nós deixamos tudo, família, casa, tudo, trabalho, nós deixamos e o seguimos. E agora ele morreu, tudo bem, ele ressuscitou, mas foi para o céu e nós, o que vai ser de nós? E parece quando ele fala assim, eu vou pescar, dá a ideia, me chama a atenção de que ele está, o que é o sentimento que ele está voltando para uma atividade que era a atividade interior dele, do seu chamado. Porque o texto não precisava falar, vou pescar, se algo não fosse para chamar a nossa atenção aqui. E a turma fala, vou também. Verso 4, cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia. Cedo de manhã, passaram então a noite inteira. Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Então, esse versículo é lindo demais, é muito curioso. Então Jesus lhes disse, filhos, tem de alguma coisa de comer? Eu não vejo assim que Jesus estava sendo só questionando, só curioso, mas eu vejo uma ironia aqui, né? E aí, pegaram ou não pegaram? Conseguiram o que vocês queriam? Conseguiram o que o coração queria, Pedro? Você queria pensar, é isso que você quis? Você conseguiu o que você queria? Eu vejo uma ironia aqui na literatura bíblica. Lançaram então, responderam, não, de jeito nenhum. Uma ironia, eles tinham, o que será que estava no coração daquele apóstolo que ele falava, vou pescar, e Jesus o confrontou, conseguiu aquilo que você queria? Ele que tinha que estar pescando homens, e voltou para o lago pescar peixe, conseguiu? Está satisfeito? Teu coração está cheio de alegria? É isso mesmo, Pedro? Não pegamos nada. Disse, então lance as redes, à direita que você vai achar. Volta lá para o chamado de Pedro, lança a rede, Pedro. Só que naquele momento ele falou assim, ele estava no primeiro momento do chamado dele. Aqui ele já estava completamente formado, vamos dizer assim, né, na escola, no discipulado de Cristo, só esperando o poder do Espírito para ser testemunha. E Jesus fala assim, olha, lança a direita do teu barco. E eles lançaram, e então já não podiam tirar a rede, por causa da quantidade de peixes. Igualzinho. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, que estava no barco, no outro barco naquela ocasião, Pedro, abre teu olho, Pedro. É o Senhor. É o Senhor. E assim Pedro ouviu que era o Senhor, que estava peladão no barco, a cena mais horrível da Bíblia. E aí ele bota assim, bota um tecido, um pano em volta de si e pula no mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, quase 200 côvados, aproximadamente 90 metros. E aí o 9. Quando saltaram em terra, olha o que eles veem. Quando eles saltaram em terra, eles viram brasas acesas, tendo por cima o quê? Peixe. Exatamente o que eles saíram para procurar, Jesus já tinha preparado para eles. Exatamente o que eles deixaram o chamado talvez e por algum momento deixaram o chamado talvez apagar no coração e voltaram para pescar. Vamos pegar peixe. Jesus parece que fala assim, e aí, está satisfeito? Você pegou o que você queria? Não. Então vem para cá, que aqui está agora já no fogo para você. O peixe e o pão prontinho te esperando. E Jesus nos ensina, querido, que a provisão vem dele. Você foi chamado por Deus para fazer uma obra, ser pescador de homens, e muita gente às vezes deixa esse chamado de lado, porque fala, Deus não vai me sustentar, Deus não, eu vou daqui para outro campo missionário, eu vou sair do país, pregar o evangelho na China, na África, seja nesses países assim mais em desenvolvimento, como se o Brasil também fosse aquela maravilha, né? Vou nesses lugares, vou passar fome. Sabe o que você vai achar lá? Jesus com o pão, com o peixe, pronto para você. Não temas. Confie no Senhor. Se Deus te chamou para ir para um lugar, em nome de Jesus, vá, sem medo. Ele que te chamou, Ele te sustenta. Hudson Taylor foi um grande missionário na China.
praticamente o primeiro grande missionário protestante de missões modernas. Esteve na China. Mateus Ricci foi o primeiro, na verdade, do lado católico. Hudson Taylor foi nosso lado protestante. E ele chegou na China e ele foi pregar no interior da China. E ele falou essa frase: toda obra de Deus vai ter sempre os recursos de Deus. Não temas. Tem pão, tem peixe para você. Apenas vai. Dá um passo de fé. Deus ele nos chamou. Você vai ser pescador de homens. Então sai. Vai em nome de Jesus. Ai, pastor, mas eu tenho tanto medo. Meu pai, minha mãe. Como é que eu vou fazer? E aí, no discipulado, Jesus ele foi muito sério. Ele falou assim: olha, aquele que tanto que os discípulos chegaram, uma turma, foi nem dos 12, né, outros caras, chegaram e falaram assim: ó, Jesus, eu vou te seguir para onde o Senhor quiser, eu vou. Olha, quero te dizer que as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O chamado de Jesus é o chamado para ser sem teto. Mas é chamado para ser sem teto. Você não vou ter onde reclinar a cabeça. Você quer? Não, peraí, é muita coisa. E aí veio o segundo. Não, tudo bem, Jesus, olha, eu te sigo, mas deixa eu primeiro enterrar meu pai. O pai não estava nem morto, gente. Por quê? Porque se estivesse morto, ele não estaria ali com Jesus, ele estaria no funeral. Mas ele falou: mas deixa eu enterrar meu pai. Sabe o que ele quis dizer? Eu vou, mas deixa lá na frente. Deixa eu fazer as coisas que eu quero fazer primeiro. Deixa eu curtir minha vida doidado. Nome de filme. Esse é um filme de terror cristão. Um filme de terror. Para ver na vida doidado. Aí você fala: eu espero para depois, quando eu ficar velho. Eu vou. E Jesus fala: deixa os mortos enterrar seus mortos. Você vem. Você recebe. E a turma foi impactada. Queridos, se Deus te chamou, confia nele. Apenas dê um passo de fé e vá. Ah, mas como é que vai ser? Creia que ele vai suprir toda a tua necessidade. É uma questão pessoal, de fé, de confiança. Quando eu e a Adriana e a Bia nós fomos para a China, na primeira viagem missionária que a gente fez, a Bia tinha 2 para 3 anos. E falaram para mim: tá louco, cara? Vão roubar tua filha. Vão subir com ela. Minha família falando isso para mim. Não vai, você tá doido, tua filha vai nascer naquele, vai crescer naquele lugar. Vão roubar. Como é que vai fazer? E a minha própria agência missionária falou: mas filho, você tem certeza? Assim, e uma convicção muito forte no meu coração: aquele que me chamou, ele tem todo o poder para me sustentar. Aquele que me chamou, ele tem todo o poder para cuidar das coisas laterais, porque a coisa principal é o reino de Deus, e eu estou buscando, e as demais coisas, as laterais, me serão acrescentadas. Se Deus te chamou, não volta a pescar lá não. O mestre está esperando com aquilo que você precisa. Dê um passo de fé. Não esqueça do chamado, daquilo que Deus te chamou para o campo missionário, ou para o ministério pastoral, ou para algum ministério dentro da igreja, queridos. Pastor Ciro desafia você: precisamos de ministros para oração. Ah, não, esse negócio. E de repente o coração começou a queimar quando ele falou. E aí você fica, as primeiras desculpas: segunda-feira é dia do futebol. Ou senão segunda-feira, novela. Pastor Ciro, é novela. Eita, muito bom, muito bom, desculpa. Está acabando, eu preciso assistir, eu não posso perder, pastor. Querido, em nome de Jesus, Deus te chamou. Dê um passo e venha servir ao Senhor. Ele está pronto, o peixe e o pão, o sustento para você. Verso 10. Disse-lhe Jesus: trazei então um pouco daquilo que vocês pegaram. Simão Pedro entrou no barco, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, né? Quem és tu? Eles sabiam que era o Senhor. E eu achei muito interessante esse pedaço, porque Jesus usa pão e peixe. Na minha cabeça é impossível que os discípulos não tenham lembrado de uma situação. Sabe qual? Uma situação onde eles serviram pão e peixe. Uma situação onde eles estavam e Jesus faz um milagre. E aí Jesus fala assim para os discípulos: agora vocês dêem para o povo que comer. E aí eles serviram o povo com pão e peixe. Jesus fez o milagre e eles foram agentes da bênção de Deus para a multidão. E levaram pão e peixe. E agora dá o inverso. Jesus ele dá o pão e peixe, só que agora serve os caras. E eu acho que foi um tapa de luva de pelica no rosto daqueles discípulos. Que eles deviam estar servindo o povo,
e eles estavam de novo pescando. Esqueceram do chamado, para aquilo que eles foram chamados. Eles estavam ali tentando apaziguar talvez a sua mágoa, de não estarem mais na presença do Senhor, porque o Senhor tinha ressuscitado. E aí Jesus traz eles de volta, traz de novo o foco do chamado. Traz o pão e o peixe, para eles então saberem que o suprimento está ali. E agora eles pegam esse pão e peixe, e eles lembrem, eles têm que lembrar que eles foram chamados para ministrar aos outros, levar o alimento, levar o verdadeiro pão da vida para a vida das pessoas. 13. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu. Então Jesus servindo. E semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressurgido dos mortos. Queridos, você tem um chamado da parte de Deus, seja esse, ministério pastoral, ou talvez um chamado missionário, ou talvez um chamado para trabalhar na igreja, ou um chamado para andar em santidade. Quantos chamados nós temos? Paulo, no começo da sua carta aos Romanos, ele diz assim: aos romanos, chamados para serem santos. O chamado. 1 Pedro 1,16: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Você foi chamado, tem jeito. Então não fuja desse teu chamado. Abraça esse teu chamado. Creia na provisão do Senhor e fala: olha, eu não vou mais gastar a minha vida com outra coisa, que Deus não me chamou para isso. Porque, querido, não há felicidade fora do chamado que Deus tem para você. Tanto que ele perguntou: e aí, vocês estão satisfeitos? Pegaram o peixe? E você pode fazer 1001 coisas, pode ganhar todo o dinheiro do mundo, pode ter todo o nome dessa sociedade, mas isso nunca vai satisfazer o teu coração, porque o que satisfaz o teu coração é Cristo. O que satisfaz o teu coração é estar na vontade de Deus. Você pode estar sem dinheiro, você pode estar numa situação difícil, mas se você estiver no centro da vontade de Deus, é o melhor lugar para você estar. Você vai estar feliz, realizado, e aí você vai experimentar algo que Jesus fala: a paz que excede todo o entendimento. Jesus fala: eu dou a minha paz vos dou, eu não dou como o mundo a dar. E aí Paulo fala: paz que excede todo entendimento. Porque excede, não dá para entender. Como é que eu tenho paz estando duro do jeito que eu estou? Você está no centro da vontade de Deus. Como é que eu tenho paz estando longe da minha família no campo missionário? Você está no centro da vontade de Deus, e Deus supre todas as coisas. Eu acho que eu contei já isso uma vez aqui, eu quero repetir para você que não ouviu. Eu e a Adriana, a gente, para o nosso momento mais difícil, um dos momentos mais difíceis na China para nós, era no domingo à noite. Domingo à noite, porque a gente sabia que era na igreja, a gente estava na igreja, e aí a gente sentia muita falta da comunhão dos irmãos, da palavra de Deus. A gente estava num país comunista, que não podia pregar o evangelho, num país ateísta, e chegava domingo à noite, o coração apertava, né? E a gente, na segunda-feira era igual a sua, de novo tudo começava e vamos lá, e aí a gente ficava com o coração apertado, orava a Deus e ia dormir. No dia seguinte, na segunda-feira de manhã, eu por muitas vezes eu acordei com meu coração renovado, coração feliz, coração alegre, paz, que esse dito de entendimento, como é que pode? Ontem à noite eu estava arrasado, porque missionário fica arrasado, viu, também, viu? Pastor fica arrasado também, quando acontecem algumas coisas. Somos seres humanos e passamos também por tantas lutas que arrasam talvez o nosso coração, e eu me sentia assim. Aí na segunda-feira eu acordava, na segunda-feira, é um milagre, né? Acordava feliz na segunda-feira, já é milagre. Acordava totalmente feliz e em paz na segunda-feira. E por que isso? A gente se lembrava que na China, nós estávamos 12 horas para frente. O horário que a gente acordava lá, que era 7 e pouco da manhã, era o horário que a igreja estava reunida aqui. E eu sabia que a igreja estava orando. E imediatamente, querido, é mais rápido que a internet 25 GB. Você ora aqui do outro lado do mundo, meu coração já incendiava. Eu falei: meu Deus, eu tenho paz. E agora eu vou para o meio desses ateus aqui falar do teu amor, porque eu tenho paz. Porque eu posso estar milhares de quilômetros de distância, longe da minha família, da minha igreja querida, dos meus amigos, mas eu estou no olho do furacão, no centro da vontade de Deus, e ali eu tenho paz. A paz que excede todo entendimento. O peixe e o pão está lá em cima da brasa para mim, e eu estou só desfrutando disso. É fácil? Não é, mas eu tenho paz. Eu sei que eu estou no lugar certo, no lugar que Deus me mandou. E você, querido, não perca tempo com outras coisas. Não perca tempo com outras coisas. Não deixe eu chegar ao final da vida.
Mas e meu filho, pastor? Como é que eu vou para o campo missionário, vou fazer alguma coisa para Deus? E o meu filho? Meu filho, querido, o Senhor, Ele cuida, deixa que Ele cuida. Ele vai ser uma bênção. Eu não troco a experiência que a minha menina teve, que a Bia teve no campo missionário por outra experiência qualquer que poderia ter aqui. Não troco. O campo missionário, ela era muito pequenininha, mas hoje ela já entende muito bem o que é servir ao Senhor, o que é ter o coração em missões. E o dia que eu preguei sobre missões, em uma outra igreja ainda, e eu vi ela vir na frente entregando o coração para a obra missionária, um dos momentos mais significativos da minha vida, sabe? Porque Deus cuida, cada momento, o pão e o peixe está lá. Então não volta a pescar coisa que Jesus chamou você para pescar outra coisa. Não volte, querido, confie no Senhor, confie nele, e Ele vai te suprir, Ele vai cuidar de você. Tem pão e tem peixe para você, porque Ele é um mestre sem igual. E meu desejo, e hoje eu estava preparando, estava lendo esse texto, e eu sentado de frente para a Bíblia, eu encontrei aqueles olhos de novo, aquele olhar maravilhoso do Salvador. E era um checkpoint na minha vida hoje. Hoje à tarde eu tive um dos checkpoints. De falar assim, e aí? Quem você disse que eu sou? E aí, você também não quer se retirar? Quer fazer outra coisa da tua vida? Parece, sabe? E eu ali, abrindo para as escrituras, eu tive uma resposta só. Para onde é que eu vou, Deus? Para onde é que eu vou? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. O Senhor é o centro, o Senhor é o meu alvo, o Senhor é meu tudo, é o meu caminhar, o meu respirar, o meu sentir, o meu falar. Senhor, eu estou perdido, Senhor, eu não sou nada. Para onde é que eu vou? Eu quero a paz do Senhor, eu quero os braços do Senhor, eu quero ver os teus olhos, eu quero te aguardar para vir me buscar. O Senhor é meu centro, eu não posso ir para lugar nenhum, porque em nenhum outro lugar eu vou achar a paz, a alegria, o conforto, a felicidade se não for no Senhor. Então eu não posso ir para lugar nenhum. Estou aqui de novo, Deus, vou renovar o meu chamado com o Senhor. Eu sou chamado para pregar o Evangelho, seja onde for. Então está aqui, Deus, essa vida maltrapilha, essa vida arrebentada, mas ela está aqui. E Deus, Ele é especialista em pegar maltrapilhos, arrebentados, e fazer algo lindo para a glória dEle. Para a glória dEle, porque se você está todo estufado, cheio de cursos nas costas, cheio de si mesmo, querido, esse não é o tipo de vaso que Deus usa. Deus usa você que está aí quebrado mesmo, tímido, está lá, Senhor, será que o Senhor me usa? É você o tipo de material que Ele usa. Porque para que a glória esteja dentro, para que a glória seja dele e não sua. Então se você se sente incapaz, parabéns, você é uma matéria-prima, a matéria-prima que Deus quer usar. É isso. Lógico que nós não vamos ficar parados, nós vamos fazer de tudo para as minas que Ele deu na nossa mão a gente multiplicar. Mas o coração tem que ser aquele mesmo coração, queridos. Aquele coração, sabe, na cruz, escondido ali atrás, onde só aparece o Salvador. E fala, Deus, eu renovo o meu chamado. O Senhor me chamou um dia, naquele barquinho, quando o Senhor olhou para mim e falou, olha, vem ser pescador de homens. E eu não tive outra resposta senão, lógico, não tenho, para onde é que eu vou? E mesmo que tenha passado muito tempo desse teu chamado, nada aconteceu, você até se esqueceu e começou a fazer outra coisa na tua vida. Querido, lembre-se, tem pão e peixe para você já pronto. Para você voltar, volta para onde Deus te chamou e caminha de novo, se levanta em nome de Jesus e vai fazer aquilo que o Salvador mandou fazer, porque, querido, o tempo se abrevia, não há mais tempo para a gente brincar de correr atrás de dinheiro, correr atrás de nossa própria felicidade, não há mais tempo. O Salvador está às portas, queridos, e ele chama você a retomar o teu chamado nessa noite. Baixa a cabeça, vamos orar. E o desafio para você é esse. Vamos retomar esse chamado. Vamos voltar de novo àquele barquinho e lembrar daqueles olhos que se olharam com tanto ternura, com tanto amor. E falaram assim, vem, que eu vou te fazer pescador de homens. Pastor, eu não tenho um chamado para outro país. Tudo bem, querido, mas você pode usar a tua profissão. Você pode usar a tua empresa. Você pode usar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para a glória dele. Você pode usar. Se você está em Balneário, creia que Deus te trouxe para esse lugar. Ele tem um plano para você nesse lugar. Se Deus te deu uma empresa, Ele tem um plano para você nessa empresa. Não para você ganhar dinheiro só não, isso é muito pouco. Isso é muito banal. Esse propósito é para Deus fazer algo maior, algo para o reino, algo que é duradouro, algo que não vai enferrujar, que a traça não vai comer, que o ladrão não vai roubar. É algo que vai ficar lá reservado no céu para você.
para usar você, farmacêutico, médico, dentista, advogado, comerciante, balconista, dona de casa, aquilo que Deus te deu nas suas mãos, Ele te deu e Ele te chama para você usar para a glória dEle. Músicos, vocês foram chamados para a glória dEle. Ganhem outros músicos. Skatistas, você foi chamado para a glória dEle. Ganhem outros skatistas. Roqueiros, ganhem outros roqueiros. Ganhe. Você foi chamado, Deus te colocou isso, artistas, ganhe outro artista. Tatuadores, ganhe outros tatuadores. Donas de casa, ganhe outras donas de casa. Professores, ganhe outros professores. Porque Deus te deu isso em tuas mãos. Então use para o Cordeiro, Ele te chamou. Cadê você? Saia do esconderijo e venha para os pés do Senhor. Quem é você? Retome o seu chamado. Lembre-se daquele olhar, daqueles braços que te abraçaram e falaram: vem, filho meu, ande comigo, me siga. Fale com Deus, fale com Deus.
nessa noite você quer renovar o seu voto ao Senhor, quer renovar o teu chamado, querido. Onde você estiver, coloque-se de pé no seu lugar, não precisa vir à frente, mas levante-se diante do Senhor e fala: Deus, essa noite eu renovo o meu chamado. Lembra quando o Senhor me chamou? Essa noite eu volto a dizer sim. Essa noite eu volto a falar: conte comigo, Deus. Não sei como, não sei, não tenho forças, não sei nem como dar o primeiro passo, mas uma coisa eu sei, eu digo sim, porque eu sei que o Senhor vai cuidar. Se coloca de pé. Você que nessa noite veio aqui e nunca entregou a tua vida ao Salvador, essa é noite de você se entregar, querido. Deus ama você, só que o pecado te separa de Deus. E só há uma coisa só que pode limpar o teu pecado: é o sangue de Jesus, é o sacrifício remidor na cruz do Calvário. E se você nessa noite crer em Cristo, entregar a tua vida a Ele, a Bíblia diz que o teu nome é escrito no livro da vida e nada jamais vai te tirar daquele lugar. Você vai ser dele para todo sempre. Se nessa noite você quer entregar a tua vida a Cristo, levante-se também, fique de pé junto com a gente. Deus, nós estamos aqui, Deus, é teu exército. Somos a tua noiva, sim, mas somos agora o teu exército. Gente que está arregaçando a manga, gente que está falando assim: olha, eu vou. Essa cidade precisa de Cristo, Balneário precisa de Cristo. Eu vou, Deus, conte comigo. Abre a minha boca, toca meus lábios com brasas vivas no altar, mas eu vou, Deus. E ouve agora, Deus, a tua igreja. Olha esse exército do Senhor de pé, pessoas que estão dando a sua vida, renovando o seu chamado. Deus, prolifera essa turma para os cantos dessa cidade. Levanta pessoas mesmo, chacoalha as estruturas de Balneário Camboriú através desse povo, no nome de Jesus. Vamos todos nos colocar de pé, todos juntos. Vamos cantar mais uma vez. Vem me saciar, Deus. Tua glória vem sobre